Ele está o quê? Grita o delegado ao ver um homem fraco, quase desmaiando de pé, sendo algemado como um criminoso. Dentro da viatura, um silêncio estranho. O suspeito não reage, não fala, só treme. Minutos antes, a filha dele entrou na delegacia gritando, dizendo que o pai era um perigo, mas ninguém esperava encontrar um homem visivelmente doente, faminto e com os olhos fundos de desespero. Algo ali não fazia sentido. Até que a verdade explode diante de todos e um detalhe impactante muda o rumo da investigação. Era tudo parte de um plano impensável. E o pior ainda estava por vir. O ar-condicionado da casa da doutora Regina rangia como um asmático no fim da vida, mas nem o vento gelado aliviava o suor que descia pelas costas de Marina. De joelhos, o avental de chita colado ao corpo, ela esfregava a junta do azulejo do banheiro social com a unha encardida. Aquele branco cirúrgico tinha que sair. Não era sujeira, era exigência. O cheiro de água sanitária forte e limão subia direto para o cérebro, deixando uma tontura passageira, mas ela não parou. Cada movimento do braço era uma moeda. Cada giro do pano de chão, um pacote de macarrão. Marina, você viu que o tapete da sala tá com uma marca de sapato? Minha filha veio ontem e eu morri de vergonha. A voz da dona da casa veio lá do quarto, trinada, distante como se fosse de outro planeta. Marina apertou os olhos, sentindo a ponta dos dedos dormentes do atrito com a fibra do carpete minutos antes. Ela tirou o excesso de espuma com a espátula de plástico. Já vou passar o aspirador nisso, dona Regina. Tira fácil. Ela levantou, as articulações dos joelhos estalando alto, um som seco que ecoava no banheiro de mármore caro. Ao se olhar no espelho embaçado, o rosto pálido, olheiras fundas roxas, o cabelo preso com um elástico qualquer. Não era ali que ela morava. Era ali que ela vendia horas da vida para não morrer de verdade lá fora. O cheiro de biscoito amanteigado da lancheira da patroa, deixada de propósito em cima da mesa da cozinha, fez o estômago revirar, um aperto agudo na boca do esqueleto. Ela desviou o olhar, focando na poeira imaginária do rack. Terminou o serviço em silêncio, recolhendo os baldes de água suja. Na hora do pagamento, doutora Regina contou as notas de 10 com uma lentidão torturante, o som do papel roçando na outra mão, a unha longa fazendo um estalido irritante na última nota. Agradeço, Marina. A semana que vem não venha, né? Vou viajar para Gramado. Entendido. Boa viagem. O envelope fino entrou no bolso da calça jeans, já desgastada na barra. Marina desceu 8 andares de escada porque o elevador estava em manutenção e ela não tinha tempo de esperar. O sol açoitou o rosto assim que a porta do prédio de vidro se abriu. Aquele mormaço de final de tarde, pesado, úmido, grudando na pele como uma segunda roupa suja. O cheiro de esgoto a céu aberto, misturado com fumaça de ônibus da avenida movimentada, invadiu as narinas. O caminho até o ponto era uma maratona de cálculos mentais desesperadores. 8 moedas de R$1, um pouco mais de R$30. Dava para comprar o remédio de pressão do pai? Dava para comprar almoço e jantar por 2 dias? A matemática fechava sempre no vermelho, o ácido da ansiedade queimando o peito. Ela entrou no ônibus lotado, cheiro de suor de outros corpos, metal quente, ar-condicionado quebrado. Encostou a testa no vidro quente e viu a cidade passar, dos prédios de espelho para o amontoado de casas de tijolos aparentes no fim da linha, onde a luz da posteada sempre falhava. Desceu na favela. O asfalto acabava de golpe, dando lugar a lama seca e pedregulhos. Tiras de papel de bala no chão, cachorro vadio latindo longe, som de sombrinha alta batendo em lata. Marina subiu a ladeira sentindo as pernas pesadas, como se tivesse chumbo nos tornozelos. A barriga roncava alto, um som feio que ela tentava disfarçar com a respiração ofegante. Ao chegar em casa, o portão de ferro enferrujado rangeu. Ela não o abriu de todo, passou apenas pela fresta, o metal frio queimando a ponta dos dedos. Lá dentro, o silêncio era espesso. A casa estava escura, as janelas fechadas para o calor.
O cheiro de mofado, de casa muito fechada, de tristeza antiga. O relógio de parede, parado na hora que a mãe morreu. 3 anos atrás, pendurado na parede como uma acusação. Na sala, só a cadeira de plástico azul ocupada por uma figura imóvel, Elias. O pai estava sentado, olhando fixamente para a parede onde um quadro de Jesus descascado tentava consolar quem olhasse. Ele estava mais magro que na semana passada. A camisa de flanela, outrora grande, agora pendia nos ombros ósseos. O chão ao redor dele tinha poeira de sapato, poeira de ninguém andar, só ele. Não tinha prato sujo na mesa, não tinha cheiro de comida, nada. Só o ar viciado e a poeira dançando no único raio de sol que conseguia entrar. Elias não virou a cabeça. Ele nem percebeu que ela entrou. O olhar dele era vidrado, vazio, a boca aberta um pouco, um tique nervoso que pegou depois que a justiça confiscou a conta bancária dele. Marina deixou a bolsa de limpeza em cima da mesa. O som do zíper abrindo foi um tiro no silêncio. Ela tirou o envelope, contou as notas. 8. Falta. Sempre falta. Ela olhou para a costa-geladeira. Um eletrodoméstico velho, amarelo, que zumbia mas não gelava direito. Abriu a porta. A luz amarela acendeu, iluminando o deserto. Dentro, uma jarra de água morna, uma metade de cebola murcha e um pote vazio de margarina. O frio que saiu dali não era de geladeira, era de sepultura. Marina fechou a porta com força, o ímã batendo com estrondo. Elias estremeceu, mas não disse nada. Pai! A voz falhou. O aperto na garganta era de pedra. Ela aproximou-se, sentiu o cheiro de corpo não lavado dele, misturado com o talco barato. Elias virou o pescoço com dificuldade, os olhos fundos, vermelhos, as pálpebras caídas. Chegou Minhoca. O apelido doía mais que a fome. Minhoca, porque ela rastejava, ciscava, vivia no escuro. Marina engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer a espinha, apesar do calor de 40 graus. Trouxe o dinheiro, pai. Vou comprar o remédio. Elias fez um movimento com a mão, fraco, descartando a informação. Não tinha importância. O dinheiro não devolvia a obra, não devolvia o nome dele sujo na rua, não trazia a dignidade de andar de cabeça erguida. Ele baixou a cabeça de novo, voltando a ser uma estátua de barro na sala. Marina olhou para o teto, onde uma mancha de infiltração parecia crescer a cada hora que passava, ameaçando cair. O som do estômago dela voltou, mais alto, um protesto biológico contra a realidade. Ela precisava comer. Ele precisava comer. Mas a matemática era cruel. Se comessem hoje, o remédio acabava amanhã. Se comprassem o remédio, o estômago imploraria clemência. Não tinha via, não tinha solução. Só a parede, fechando. Ela sentiu as unhas cravar na palma da mão até doer. A respiração acelerar, ofegante. Não dá mais. Não dá para enxergar uma luz. Só o fundo do poço. Ela precisava de um milagre, ou precisava de um crime. A chave gira na fechadura enferrujada, rangendo como um osso sendo quebrado, mas a porta não abre de primeira. O peso do corpo de Marina contra a madeira carcomida faz a porta ceder com um baque seco, liberando o ar viciado de dentro de casa. O cheiro ataca primeiro. Mistura de mofo, poeira e aquele odor adocicado de doença que não sai nem com água sanitária. Lá fora, o sol da tarde queimava o asfalto, mas aqui dentro, a casa era uma tumba fria. Ela deixa a bolsa de lona cair no chão de tábuas irregulares, o som surdo ecoando pela sala silenciosa demais. Pai? A voz falha, presa na garganta seca de quem passou o dia bebendo água da bica na obra em que arrumou um bico de faxina. O silêncio responde, só quebrado pelo zumbido constante da geladeira, aquele barulho elétrico de motor morrendo que a deixava acordada à noite, cobrando a conta de luz atrasada. Marina caminha pela sala, evitando os buracos do tapete que já foi verde, sentindo a umidade do chão grudar nos seus chinelos de dedo. O coração dispara não por medo, mas pela certeza antecipada do que vai encontrar. Elias está na poltrona marrom. A mesma de 30 anos, mas agora ele parece menor dentro dela,
como uma criança vestida com roupa de velho. A cabeça pende para o lado, num ângulo que não parece natural, o queixo encostado no peito magro. A boca está entreaberta, um fio de baba escorrendo e secando no canto dos lábios rachados. Marina corre. O chão range sob seus pés descalços. Ela chega perto e o cheiro de suor azedo e urina sobe ao nariz, forte, misturado ao cheiro de remédio barato vencido. A mão dela toca o rosto dele, frio, gelado, apesar do calor que sufoca a rua. Pai, acorda, Elias! O sacolejo é brusco. O corpo dele pende para a banha da frente e ele recupera a consciência com um gemido rouco, um som que vem do fundo dos pulmões, como um fole furado. Os olhos dele se abrem, vidrados, as pupilas dilatadas, procurando foco no rosto da filha. A pele do rosto dele estica, seca como papel de embrulho velho, repuxada sobre as maçãs do ossos. Rina. A voz é um sussurro de fantasma. Tenta levantar a mão, mas o braço cai no braço da poltrona, pesado, inútil. A mão dela desce pelo peito dele, sentindo as costelas salientes através da camisa de flanela fina e suja. O estômago dele ronca, um som agudo, animal, envergonhado, cortando o ar da sala. Fome. É o som da fome devorando o que sobrou dele. Ela olha em volta, frenética. A mesa de centro é um deserto de poeira. Na cozinha, a pequena janela dá para o muro do vizinho, mas ela sabe o que vai encontrar antes mesmo de encostar a mão na geladeira. Abre a porta. A luz amarelada acende, iluminando o vazio. Nada. Apenas uma garrafa de água morna com uma folha de alface murcha flutuando dentro, o que sobrou do almoço de 2 dias atrás. Nenhuma fruta. Nenhum restinho de feijão. Os armários estão fechados e ela sabe que estão vazios porque verificou antes de sair de manhã. O relógio na parede para. 16h30. As farmácias fecham às 18 e ela tem R$ 27 no bolso, nem metade do que precisa para o remédio da pressão dele. O estômago dela revira, não por fome, mas pelo desespero gelado que sobe pelas pernas. Elias tenta se levantar de novo, as pernas tremendo, batendo as canelas nos pés da poltrona num ritmo trágico e desajeitado. Tô fraco, filha. Me desculpa, eu prometo que acho um serviço... Mentira. Ele não acha nada. O sistema devorou o orgulho dele quando a construtora o demitiu. E agora, a fome estava acabando com o resto. Marina vê o pai tentar se erguer, a dignidade dele lutando contra a fraqueza do corpo, e sente uma raiva surda subir. Raio do César. Raio da burocracia. Raio dela mesma, que não consegue um emprego fixo. A mão dela fecha no zíper da bolsa. O pensamento surge louco, absurdo, totalmente fora da caixa, mas brilhante na sua loucura desesperada. Ela olha para o telefone no canto da parede, o fio preto e torcido pendurado. O Estado não dava assistência a quem era honesto e pobre. O Estado deixava a gente apodrecer na sala de casa. Mas o Estado tinha obrigação com quem estava preso. Ela pega o braço dele. O contato pele com pele é áspero, elétrico. Não, pai. Fica aí. Vou resolver. Os olhos dele se fecham novamente, aliviados, confiantes. Ela beija a testa suada dele, sentindo o cheiro de homem velho e abandono. A mente dela, com aquele pragmatismo afiado que a fome afiou, trava a peça final. Se a lei não protege o trabalhador honesto, ela vai proteger o bandido. Ela vai transformar o pai no que o Estado sabe cuidar, um criminoso. Marina solta o braço dele com cuidado. Ela olha para o nada, fixando um ponto na parede descascada, respirando fundo para engolir a culpa que já começa a queimar na garganta. Eu vou te prender, pai. Te juro que vou. A frase sussurrada não faz sentido para ninguém mais, mas para ela é a única saída. Ela vira as costas para a sala e vai em direção à porta, a mão trêmula procurando a chave dentro do bolso, enquanto o som do estômago do pai ecoa novamente, como um alarme detonando o início do fim. Se você quer ver como uma decisão dessas pode mudar o destino de uma família inteira, curte esse vídeo e se inscreve no canal agora para não perder nada dessa história.
O pior ainda está por vir. O sol da tarde batia no concreto com a violência de um martelo, transformando a rua em uma frigideira. O cheiro de asfalto derretido entrava pelas narinas, misturado ao odor de esgoto a céu aberto da galeria ao lado. Marina ajustou a alça da bolsa que lhe cortava o ombro, o passo rápido, descalçando a chinela de borracha no chão quente. Dentro da casa, o silêncio era pesado. O respirador de Elias roncando fraco, um som de motor falhando que fazia o estômago dar um nó. Ela trancou a porta com força, a chave girando numa mão suada e trêmula. Não dava para esperar. Precisava remédio e comida, e precisava agora. O mundo lá fora era um mercado de valores, e ela tentava vender o único capital que lhe sobrava, a força de trabalho. Correu até a farmácia no corner. O ar-condicionado gelou o suor instantâneo, criando um desconforto úmido na pele. O balcão brilhante, o cheiro antisséptico de álcool e a música pop baixa eram de outro universo. A atendente de jaleco branco olhou de cima dos óculos, batendo as unhas longas no vidro. Tá com a receita? Seu João, por favor, só o losartana. Meu pai tava mal agora há pouco. Não aguento esperar o depósito do patrão. Eu pago sexta, juro. Dou até o meu celular de garantia. O farmacêutico suspirou. Aquele som de quem já tinha ouvido aquela história 1000 vezes. E virou as costas para pegar uma caixa. Estendeu a mão, mas a atendente tocou o braço dele e balançou a cabeça negativamente, apontando para a tela do computador. Desculpa, Marina. O sistema bloqueou. Limite estourado da semana passada. Sem chapa, sem fiado. É remédio de pressão. Ele vai ter um derrame. Por favor, deixa eu levar uma cartela só. Metade. A gente não é ONG, menina. Aqui é comércio. Se o dono souber que eu liberei sem pagar, eu perco o emprego. A luz branca do teto piscou uma vez. Marina mordeu o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Não havia diálogo possível. O sistema era binário. Dinheiro ou nada. Ela girou nos calcanhares e saiu, o calor da rua socando-a no rosto novamente. O som de uma buzina ecoou longe, agudo e irritante. Havia uma segunda opção. O Nossa Senhora do Ouro da esquina. O rapaz da cápsula sentava numa cadeira plástica na calçada, fumando e soltando anéis de fumaça azulada. Marina aproximou-se, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso em gaiola. Enfiou a mão debaixo da blusa, desprendendo a corrente fina de ouro que fora da mãe. O metal estava quente, impregnado de suor. Quanto que tu dá por isso? É 18 quilates. O rapaz tirou o óculo escuro, pegou a corrente com pinça e a levou à luz do sol, cuspiu no chão de cimento. Esfregou o ouro na barra da calça jeans. Tá oxidado. E o fecho tá meio mole. 50. O quê? Isso vale no mínimo 300. É joia antiga. Pra quem, Marina? O mercado tá em baixa. Ouro tá caindo. É 60 e não dou um tostão a mais. 60 não paga nem o antibiótico. Tá louco? Toma aqui. Ela tentou arrancar a corrente da mão dele, mas a pinça ficou presa. O rapaz puxou de volta com força, o plástico da pinça rangendo. Fica quieto. 50. Se não quiser, vai pro camelô do centro que paga em boné. Tchau. Ele virou a cadeira de costas. Marina ficou parada na calçada, o pó da rua subindo e grudando na pele úmida de suor. O cheiro de óleo de fritura da lanchonete ao lado chegou forte, a fome física dando uma pontada aguda na boca do estômago, misturada com a náusea da raiva. Olhou para a posta corrente, agora escondida na mão do homem, e depois para a rua. Carros passavam, pessoas falando ao celular, vivendo num ritmo onde R$ 50 eram troco para um almoço. Ela caminhou de volta, os pés arrastando. O asfalto parecia mais quente, mais hostil. A cada passo, a imagem de Elias desmaiado no chão de cerâmica fria ganhava mais cor. O cheiro de pão podre vindo de uma lixeira na esquina fez ela engolir em seco. Não havia barganha. Não havia fiado. O sistema que ela conhecia, o de bicos e promessas, tinha falhado. O tempo estava acabando e ela tinha 0 recursos nas mãos. Ao virar a esquina da rua dela,
Viu a placa da delegacia 2 quadras abaixo. O prédio branco e descascado, com as venezianas fechadas. Uma viatura passou rangendo, o som da sirene abafada cortando o ar quente. Marina parou, o peito subindo e descendo ofegante, a mão ainda segurando o ar onde a corrente deveria estar. O desespero gelado começou a subir das pernas para o peito, endurecendo a expressão. A hesitação morreu ali na esquina, vítima da fome e do orgulho ferido. Ela olhou para a cara da delegacia, depois para a casa onde o pai agonizava. O caminho normal tinha se tornado um beco sem saída. Ela apertou os olhos, a testa franzida, e mudou a direção da caminhada, rumo ao prédio branco. O passo acelerou, agora com um propósito diferente, mais pesado, definitivo. Não era mais um pedido de ajuda. Era uma entrega. As luzes vermelhas da viatura cortavam a fumaça de um queimado lá na esquina, girando maníacas contra as paredes de cimento do beco. O som estridente da sirene, ligada só por um segundo, ecoou como um soco no estômago de Marina. O coração dela batia tão forte que o sangue zunia nos ouvidos, abafando o barulho dos vizinhos que se aglomeravam nos portões, o circo de miseráveis se formando rapidamente para ver o sangue na rua. Sei lá, tia, a gente ouvia barulho toda noite. Sussurrava uma voz de dondoco no portão ao lado, o tom de fofoca misturando-se ao fedor de esgoto a céu aberto que parecia piorar com o calor. Os 2 policiais desceram da viatura com a lentidão de quem faz aquilo todo dia. A farda do mais alto estava encardida, o tecido grosso absorvendo o sol de meio-dia, e ele passou por Marina sem olhar na cara, com cheiro de tabaco barato e suor. "Onde está o sujeito?" perguntou o policial, a voz rouca, sem paciência. Não era pergunta, era ordem. Marina engoliu em seco, a garganta doendo, seca como papel lixa. Ela apontou a sala escura, onde a única luz que entrava estava manchada pela poeira que flutuava no ar. Dentro, Elias estava sentado na mesma cadeira de vime onde estava há 3 dias, o olhar vazio fixo num ponto na parede. O cheiro de urina e corpo sujo emanava dele, um odor azedo e adocicado que Marina já não sentia mais, mas que explodiu no ambiente quando a correnteza de ar da rua entrou pela porta aberta. Quando as silhuetas fardadas apareceram, ele tentou se levantar, instinto antigo de respeito, mas as pernas falharam. Ele desabou de lado, parecendo um boneco de pano desmontável, os ossos raspando na madeira da cadeira. O policial mais novo, um rapaz magricela de olhos assustados, correu para ajudar. Marina viu a mão do garoto tocar o ombro do pai. Viu a flacidez da pele de Elias, pálida e fina como papel de seda, o tecido da camisa mole pendurada nas costelas. O estômago dela deu um nó violento, revirando com o nothing que havia lá dentro. "Fica quieto, senhor. A senhora sua filha está dizendo que o senhor é perigoso." A mentira saiu do policial com facilidade, roteiro decorado, sem peso. Elias virou o rosto devagar, os olhos fundos procurando Marina. Havia uma pergunta ali, um pedaço de lucidez assustada que perfurou a névoa da depressão dele. "Marina?" A voz dele rouca, um sussurro de folhas secas roçando no chão. Ela manteve os olhos fixos no medalhão de metal da farda do policial, cegamente. Não podia olhar para o pai. Se olhasse, a máscara caía. Se olhasse, ela diria que era mentira, que era tudo uma loucura de quem tem fome. Mas o relógio corria. A pressão dele não esperava honra. A morte não esperava dignidade. "Vai com eles, pai." Ela forçou as palavras para fora, cortantes, afiadas como navalha. "Vai e se arrepende do que fez." Ela viu a dor perfurar o rosto dele. Não era dor física, era o impacto de uma bala na alma. Elias baixou a cabeça, o queixo caindo no peito. A resignação. Aquele homem que já carregara vigas de toneladas nas costas, o mestre de obras que mandava e desmandava em canteiros, agora aceitava o jugo sem luta, convencido de que merecia o inferno porque a própria filha assim dizia. O som metálico da algela clicando no pulso direito dele foi como um tiro. Clink. O frio do aço contra o calor da pele febril. Marina tremeu.
Uma onda de gelo subindo da espinha. Foi o som do mundo dela acabando. O som da certeza. Não havia volta. Ela tinha vendido a honra do pai por uma bandeja de comida de presídio. Levanta, senhor. Vamos. Eles o puxaram para cima. Elias cambaleou, os pés descalços arrastando no chão de terra batida que Marina lavava todo dia, varrendo a sujeira de fora para dentro, esperando que o chão ficasse limpo para um mundo que já não entrava ali. Caminharam até a viatura. O sol era brutal, queimando a nuca de Marina, o asfalto mole exalando um cheiro acre de betume derretido. As vizinhas cochichavam, mãos na boca, olhos arregalados aproveitando o espetáculo de sangue. Eu sabia, diziam os olhares, ele era um vagabundo. Elias foi empurrado para dentro do banco de trás. O estofado de vinil preto estava quente, cheirando a desinfetante barato e medo. Quando a porta se fechou com um baque surdo, o som foi definitivo. O som de um caixão sendo lacrado. A viatura ligou. O motor roncou, vomitando fumaça preta. Marina ficou plantada na calçada irregular, sentindo o cheiro de óleo queimado e poeira invadirem suas narinas, sufocante. O carro engrenou e saiu, deixando para trás apenas a nuvem de fumaça e o silêncio pesado da casa vazia. Ela olhou para as mãos. Não tremiam mais. Estavam paralisadas. Ela tinha acabado de mandar o pai para a cadeia. Ele estaria seguro. Ele teria pão. Ele teria um médico. Mas ao olhar para o portão aberto, Marina percebeu que ela tinha ficado para trás, presa na própria cela da culpa, sem ninguém para chamar por socorro. O tempo era agora. Começava a guerra para tirá-lo de lá antes que a verdade o engolisse por inteiro, ou antes que a fome a consumisse também. Ela respirou fundo, o ar parecendo areia nos pulmões, e virou as costas para dentro de casa. Não havia tempo para chorar. Havia investigação para começar. O cheiro de urina velha e desinfetante barato impregnava as narinas, um cheiro ácido que parecia grudar na parte de trás da garganta. O teto da delegacia era baixo, com pintura descascada e ventiladores de paz girando em um ritmo hipnótico, mas sem força para afastar o calor abafado que sufocava a sala de espera. O som de batidas de teclado mecânico se misturava ao choramento de uma mulher no fundo do corredor e ao zumbido constante de uma lâmpada prestes a queimar. Marina sentou no banco de madeira pintada de preto, a superfície lisa e gasta, roubando o pouco de calor que restava em seu corpo. Ela cruzou as pernas, tremendo, não pelo frio, mas pela adrenalina que ainda corria nas veias, e fixou os olhos na porta de ferro com pequena janela de vidro. Do outro lado, através do vidro sujo de gordura, ela via o silhueta do pai. Elias estava sentado num banco de alvenaria, encostado na parede cinza, a cabeça pousada sobre o ombro, parecendo um boneco de pano desmontável. Ele não se mexia. Aquela imobilidade doía mais que qualquer bofetada. A porta se abriu com um rangido de metal enferrujado, e o delegado Túlio saiu, trazendo consigo uma onda de ar ainda mais quente, carregado de fumaça de cigarro. Ele segurava uma pasta de papelão amassada, a expressão fechada, o olhar cinzento varrendo Marina de cima a baixo, como se estivesse avaliando a mercadoria num mercado de rua. "Senta aí." Marina obedeceu, esfregando as mãos suadas na calça jeans desbotada. O banco estava úmido. O estômago roncou. Um som alto na sala, mas ela engoliu em seco, manteve a postura rígida. Tinha que ser forte. Tinha que ser a filha ingrata. Tinha que ser a vilã dessa peça. Fiz a varredura no sistema. Nada. Túlio jogou a pasta sobre a mesa de aço, o som seco ecoando na pequena sala de depoimento. Nenhum boletim de ocorrência na vizinhança. Nenhum registro de ameaça, de perturbação do sossego, briga de rua. Zero. O senhor Elias tem ficha limpa. Mais limpa que minha roupa de domingo. Marina sentiu um nó apertar o esôfago. O delegado era esperto. Demais. O coração disparou, batendo contra as costelas com tanta força que ela achou que o homem podia ouvir. Ela precisava controlar a respiração. Se ele percebesse a mentira, Elias ia para casa. Casa sem comida, casa sem remédio, casa para morrer. Vizinhança tem medo dele, senhor. O senhor mora lá?
Não. Então não sabe como é. A voz saiu rouca, mais agressiva do que ela pretendia. O tom funcionou como um escudo. Túlio parou, com um cigarro entre os dedos, mas não acendeu. Ele encostou-se na mesa, invadindo o espaço pessoal dela. O cheiro de café azedo do hálito dele atingiu Marina. Medo de um homem que mal consegue andar 5 metros sem parar para pegar fôlego. A agente Vanessa disse que ele precisou de ajuda para entrar na viatura. Disse que ele estava tonto. Isso não é perigo, Marina. Isso é carência. Marina mordeu o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. A visão periférica começou a tremer, mas ela fixou o olhar numa mancha de mofo no canto da parede. Tinha que usar a fraqueza dele a favor, transformar a doença em loucura. É por isso que ele é perigoso. Ele não se cuida. Ele fica lá fora, gritando com as paredes, batendo nas portas. Ele alucina, seu delegado. Ontem ele pegou um martelo e ficou batendo no chão, dizendo que tinha vazamento. Não tinha vazamento nenhum. Era só a cabeça dele. Ele podia ter acertado alguém. Podia ter acertado a gente. Túlio soltou um riso curto, sem graça. Ele virou as costas, foi até a cafeteira elétrica no canto e serviu um líquido preto e fumegante numa caneca de cerâmica lascada. Quer saber de uma coisa? Eu acho que você está me passando para trás. Ele tomou um gole, a caneca fazendo um barulho alto ao bater na mesa. Eu já vi muito pai bêbado, muito viciado em crack, muito ladrãozinho. Mas aquele homem lá fora, ele não tem a cara de vilão, tem a cara de quem desistiu. O delegado se aproximou de novo, colocando as mãos na mesa e inclinando-se para a frente. A pressão aumentou. O tempo parecia estar correndo, as horas passando, e Elias ficando mais 1 hora sem o café da manhã da cadeia. O relógio na parede tic-tacava alto. Cada segundo uma pergunta sem resposta. Se ele desistiu, é melhor o Estado cuidar dele, porque eu não consigo mais. A lágrima ameaçou descer, mas ela transformou a emoção em ódio, franzindo a testa, apertando os punhos no colo até as unhas coçarem a palma da mão. Pega ele. Se você soltar ele agora, ele volta para casa e morre na minha frente. E aí vai ser responsabilidade de quem? Sua ou minha? O silêncio se estabeleceu, denso como o ar úmido lá fora. Túlio estudou o rosto dela, procurando uma rachadura na máscara de indignação. Marina segurou o olhar, forçando cada fibra do corpo a não ceder. O delegado suspirou, o som saindo longe e cansado, e voltou para as na cadeira. Tem um posto médico aqui no fundo. O médico da unidade vai ver ele. Túlio pegou uma caneta, girando-a entre os dedos. Mas eu preciso de materialidade do crime. Se não tem queixa de vizinho, se não tem vítima, qual vai ser a acusação no BO? Perturbação da tranquilidade? Marina sentiu o alívio inundar o peito, frio e repentino. O posto médico. Isso era um começo. Depois vinha a comida. Ela respirou fundo, o cheiro de mofo da delegacia parecendo doce naquele momento. Perturbação e porte de arma branca. A mentira saiu num sopro. O martelo. Era branco, não era? Uma ferramenta de trabalho se tornando crime. Ele carrega um facão na cintura. Diz que é pra poda, mas ele ameaça usar. Túlio parou de girar a caneta. A ficha caíra, não a verdadeira, mas a ficha da burocracia. Ele tinha um pretexto. Ele tinha um crime para registrar. Facão? O delegado anotou algo na pasta, a ponta da caneta rasgando levemente o papel. Isso agrava. Isso justifica a prisão preventiva até a audiência de custódia. Marina fechou os olhos por um segundo. A audiência de custódia. Dias. Elias teria comida garantida por dias. Ela tinha conseguido. Havia comprado tempo. Mas ao abrir os olhos e ver o delegado preenchendo o formulário com aquele tinta azul escura, o peso da ação esmagou suas costas. Ela tinha acabado de manchar o nome do pai no papel. Oficialmente. Para salvá-lo, ela o condenava. Ele precisa comer. A frase saiu baixa, quase um sussurro, perdida no meio do som dos ventiladores. Túlio parou a escrita.
mas não levantou os olhos. Ele interpretou aquilo como mais uma exigência da filha impaciente, não como o pedido de socorro desesperado de uma filha que via a fome como um monstro invisível. A cadeia tem cela lotada, Marina, mas tem o pãozinho da manhã e o almoço. O que ele não tem lá em casa, ele tem aqui. Túlio rasgou o papel, destacando o comprovante de prisão. Ele a olhou, e pela primeira vez não havia cinismo no olhar dele, apenas uma curiosidade mórbida. Fez a escolha certa, garota. Pelo menos por hoje, ele vai dormir de barriga cheia. Marina pegou o papel com a mão trêmula. A textura áspera do papelão era real. A prisão era real. A salvação era real. Ela levantou, as pernas parecendo chumbo, e caminhou até a porta, observando o movimento da delegacia. Era um mundo novo, brutal, burocrático, mas funcional. Ela descobrira a lógica perversa do sistema. Para ter direitos humanos, o pai precisava ser privado da liberdade. Era a moeda de troca da sobrevivência. E ela estava disposta a pagar até a última moeda de mentira. O ar-condicionado range como um animal morrendo preso nas grades da janela, mas nem o ruído constante, nem o vento morno conseguem espantar aquele cheiro de papelada velha, suor de pobre e cafezinho queimado que impregna a delegacia. Marina senta na cadeira plástica, as pernas bambas, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos, transparentes. Ela tira os olhos do relógio de parede, cujo ponteiro dos segundos arrasta os pés. Cada minuto que passa é um minuto a menos que o pai fica na cela. E se ele sair da cela, volta para casa. E se voltar para casa, morre. A lógica é cruel, simples, única. Ela foca na porta de madeira carcomida que leva aos celos. Precisa que o delegado Túlio assine a permanência. Túlio volta da sala dos fundos, batendo uma pasta contra a coxa. Ele cospe o palheiro de cigarro no chão de cimento áspero, sem cerimônia. Olha só, Marina. Fui lá fora. Conversei com o pessoal da mercearia, com a dona da venda de fiado. Ninguém nunca viu teu pai levantar a voz num cachorro, que dirá em você. O senhor Elias tá mais pra santo que pra bandido. Onde tá a agressão? Onde tá o flagrante? O estômago de Marina dá um salto, frio e visceral. A falha dela grita lá dentro, aquela visão de túnel onde só existe a cadeia como solução. Ela sabe que errou a mão ao exagerar, mas o medo cega. A gente tem muito medo, delegado. Medo mata mais que soco. A voz dela falha, mas ela endireita-lhe a espinha, sentindo o tecido áspero da calça rasgar a coxa. Ele fica me olhando com aquele olhar vazio. Diz que vai fazer uma bobagem com a faca de cozinha. Eu não aguento mais a tensão. Túlio encosta-se na mesa de ferro, descascada pela ferrugem. O ruído de uma viatura passando na rua, a janela entra abafado, misturado com o som de buzinas. Bobagem não é crime, moça. A gente não prende gente por tristeza. O sistema tá cheio, não tem vaga para suicida. Vamos encaminhar para o CAPS e liberar. O senhor vai para casa, você vai trabalhar e a gente resolve com assistência social amanhã. O coração de Marina dispara, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. O plano está desandando. A burocracia, a falta de provas, tudo isso são barreiras erguendo-se diante dela. Se ele soltar o pai agora, Elias não chega vivo ao amanhecer. Não! O grito ecoa na sala de pré-depoimento, fazendo o escrivão olhar por cima dos óculos grossos. Vocês não podem largar ele. Ele roubou. Roubar é crime. Túlio para. Estuda o rosto sujo de Marina com aquela mancha de tinta de caneta na bochecha que ela não consegue tirar. Roubou o quê? Aonde? Ferramentas. Lá do canteiro do César. O nome cai na sala como uma pedra pesada. Túlio franze a testa, pegando o rádio do ombro, mas antes que ele consiga falar, a porta da frente se abre com um estrondo, batendo na parede e soltando uma nuvem de poeira. O cheiro de perfume caro, algo amadeirado e enjoativo, invade a delegacia, sufocando o cheiro de urina corrompida e desinfetante barato.
César entra encharcado de arrogância, terno de linho impecável, ignorando o calor de 40 graus que faz o suor escorrer pelo rosto dos presos. Ele traz o mundo lá fora, o mundo do asfalto liso, num lugar que não pertence a ele. Desculpe a intrusão, delegado. Vim assim que soube. Ele estende a mão, que Túlio reluta em apertar. César Arantes, da Magna Obras. Vim a respeito do meu ex-funcionário, o Elias. Marina sente o sangue ferver, a pele do pescoço formigar. O próprio diabo! A visão periférica dela escurece. Se o pai sair com aquele homem, some. Vira estatística de acidente ou overdose num beco qualquer. E o silêncio da família fica comprado com moeda de mentira. Ex-funcionário, Túlio repete, o tom de voz ficando grave. Infelizmente. O homem é unha com fome, delegado. Me deve processos por abandono, calúnia. Sou vítima do próprio bom coração por ter tentado ajudar ele por tantos anos. César se aproxima de Marina com aquele sorriso de cobra que só compra e não vende. Olha só, filha. Trouxe o dinheiro da passagem. Vou levar o senhor Elias para um médico particular. A gente resolve isso sem algemas, sem manchar a ficha dele. Que tal? Marina olha para o maço de notas na mão de César como se fosse veneno puro. Ela quer arrancar a garganta dele, mas o pragmatismo a puxa de volta. Se ela atacar, a polícia acha que ela é louca. Se ela deixar ele levar o pai, perde tudo. A visão míope dela a impede de ver que ali está o inimigo real. Ela só vê um homem que está roubando a garantia de comida do pai. Ele não vai com o senhor. Marina avança, mas a mão do escrivão a segura pelo braço. Não com força, mas com o peso da autoridade. Calma, moça. O homem está oferecendo ajuda. É o que você queria, não é? Médico para ele? Ajuda ele não quer, ele quer. Ela trinca os dentes, a mente correndo em pânico. Se ela contar da fraude agora, sem provas, o delegado vai achar que é loucura de família pobre. O sistema protege quem tem terno. Ele quer se esconder. Delegado, prende ele. Ela aponta para o corredor dos celos, os dedos tremendo. Ele confessou o roubo das ferramentas para mim. Ele tem medo de ser pego. Se soltar, ele foge para o mato e se mata. Prende ele. Túlio olha de Marina para César. O ar fica pesado, eletrizado. O som de um grilheto caindo no chão ecoa no fundo da sala. César ri, aquela risada seca de quem acha que o mundo é uma piada de mau gosto, passando a mão pelos cabelos bem cortados. Veja como ele está perturbado, delegado. A menina nem sabe o que fala. É por isso que ele precisa de internação psiquiátrica e não de cadeia. Melhor eu levar logo e assumir a responsabilidade. Nem pensar. Túlio cruza os braços, o olho perdendo a preguiça e ganhando um brilho interrogativo, o faro de caçador velho farejando sangue na água. Se tem alegação de crime de furto e uma testemunha dizendo que confessou, o senhor Elias fica aqui até eu ouvir a versão dele. E o senhor César senta ali e espera a sua vez. Porque se o Elias roubou do senhor, isso é B.O. meu. E responsabilidade criminal não se transfere com cheques. César estufa o peito, a face avermelhando de raiva contida, a imagem de filantropo rachando. O sistema de poder dele tropeçou na burocracia de Túlio e na desesperação de Marina. Marina exala, o peito doendo, sentindo o suor escorrer pelas costas e colar na blusa de poliéster barato. Conseguiu segurar o pai na cadeia, salvando-o da fome imediata, mas agora o tubarão estava nadando dentro do aquário pequeno, e a água estava ficando vermelha. Se você gostou dessa tensão e quer ver como essa história de desespero e injustiça vai se desdobrar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos capítulos diretamente aqui. Sua ajuda é essencial para a gente continuar contando histórias que importam. A porta de madeira carcomida rangeu ao abrir, cortando-me o zumbido monótono do ventilador de teto que girava lento, sem ânimo para espantar o calor pegajoso. O ar que entrou foi diferente, carregando um perfume importado, algo em madeira e cítricos, que chocou violentamente contra o cheiro de mofo, café queimado e suor de dezenas de presos que impregnava as paredes da delegacia.
César entrou como quem entra num salão de festas, terno cinza perfeitamente alinhado, sapatos de verniz reluzentes no chão de cimento rachado. Ele trouxe consigo uma frieza que fez a pele de Marina arrepiar, um lembrete vívido do mundo lá fora, o mundo onde o dinheiro comprava qualquer coisa, até a dignidade de um homem. Ele parou na frente da mesa do delegado, nem olhando para Marina ou para Elias, que estava encolhido na cadeira de metal, parecendo um trapo velho jogado num canto. César encostou-se no balcão com uma desenvoltura nauseante, a mão engravada com um anel de ouro pesado, batendo ritmicamente na superfície laminada. Delegado Túlio, que prazer. Informaram-me que o senhor havia prendido o Elias. Bem feito. Eu sabia que daria nisso. O homem é um viciado em jogo, irresponsável. Um ladrão, no fim das contas. A construtora vai colaborar com um inquérito, claro. Queremos apenas distância dessa gente problemática. A voz dele era mansa. Aquela voz de dono de escravo que fala baixo para não gritar com a boneca. Marina sentiu um gosto metálico na boca, a bile subindo pela garganta. Ela olhou para as costas do pai. Elias não se mexeu. As costelas dele, salientes, visíveis através da camisa poída e suja, pareciam gaiolas que prendiam um pulmão cansado. Ele não reagia às acusações de ladrão. Apenas balançava a cabeça levemente, derrotado pelo próprio corpo. César ali, imponente, com a barriga saliente cheia de almoços executivos, dizendo que aquele cadáver vivo era um ladrão. Túlio coçou o bigode encardido, os olhos cruzando da ficha limpa de Elias para o reluzente sapato de César. Senhor César, a acusação aqui não é roubo. A moça disse que ele é um perigo. Ah, a filha. César girou o corpo finalmente, encarando Marina com um sorriso de canto de boca, um olhar de pena condescendente, como se olhasse para um cachorro vira-lata. Coitada. O pai dela nunca deu nenhum pão. Ela deve estar confusa, misturando medo com ódio. O senhor conhece a classe operária, delegado? É tudo emoção. Eu, como ex-patrão, sofro as consequências. Elias sumiu com ferramentas, materiais, deixou buracos nas contas. Eu deveria tê-lo denunciado há muito tempo. Marina apertou as mãos sobre as calças jeans gastas até os nós dos dedos ficarem brancos. O suor frio descia pela coluna, mas o rosto pegava fogo. A mentira que ela havia engolido, aquela história rota de que o pai era um monstro, começou a dissolver-se no estômago, misturando-se com a fome de 3 dias. Ela via César não como um homem de sucesso, mas como um parasita. Um parasita que sugou a medula dos ossos do pai e agora tinha a audácia de pisar aqui e chamar ele de ladrão. Ferramentas? A voz de Marina saiu rouca, um filete de som quebrado. César deu de ombros, ajustando o relógio de pulso. Ferramentas, materiais, dinheiro da obra. O homem é um lixo, senhora. O senhor está fazendo um favor à sociedade em tirar ele de rua. Talvez na cadeia ele aprenda a não meter a mão no que não é dele. A gagueira de César. Um pequeno gaguejo nervoso na palavra lixo. O cheiro do perfume dele agora parecia podre. Marina olhou para o delegado. Túlio tinha a cara fechada, mas os olhos arregalados, o cérebro dele processando a discrepância entre o bandido perigoso, descrito no boletim de ocorrência, e o ladrão de material, descrito pelo patrão rico. Elias tossiu. Um som seco, rouco, que ecoou na sala pequena. O pai levou a trêmula mão à boca, e o som daquele chiado foi a gota d'água. Não era um bandido. Era um homem que implorava por comida na linguagem única que o corpo permitia. Marina levantou de um salto, a cadeira arrastando no chão com um guincho agudo que cortou a fala de César. O ar parou. O delegado encostou a caneta na mesa. César recuou um passo, o sorriso desaparecendo do rosto, substituído por um sobressalto diante da fúria naquela mulher magra. Ele não é ladrão de merda nenhuma. A frase explodiu da garganta dela, não mais um sussurro, um grito. Ele nunca roubou 1 centavo da sua empresa, seu canalha. O senhor que roubou a vida dele. O senhor que usou o nome dele para desviar grana e deixar ele com o crime nas costas.
César engoliu em seco, o rosto ficando vermelho, escurecendo instantaneamente. Menina, você está histérica. Vai te dar um calibre. Calibre o caralho! Marina avançou sobre a mesa, invadindo o espaço de César, o cheiro de alfazema dele entrando pelas narinas dela como veneno. Eu menti, Túlio! Eu menti para senhor! Eu menti para todo mundo! Ele nunca me bateu! Ele nunca assaltou ninguém! Ela bateu com o punho fechado na madeira, a dor vibrando pelo braço, mas ela não sentiu nada além da adrenalina liberando a verdade que ela mantinha presa. Eu pedi para prender ele porque aqui tem comida. O silêncio que caiu na delegacia era tão denso que dava para ouvir o bater de botas do policial do lado de fora. Eu pedi para prender ele porque na minha casa não tem um pingo de arroz, uma lasca de pão. Olha para ele. Ela apontou o dedo trêmulo para o pai, que levantava os olhos pela primeira vez, confuso e cheio de vergonha. Ele é laranja desse safado. Esse homem tá morrendo de fome e o único jeito que eu achei de garantir que ele não virasse um cadáver no chão da sala era trazer ele pro senhor, para que o Estado tenha a obrigação de alimentar ele. É isso que ele é. Um mendigo que precisa de preso para ter direito a um prato de comida. César deu um passo atrás, o sorriso de empresário, desintegrando-se em um careta de terror. O controle da situação escorregando por entre os dedos engravados. Túlio levantou-se devagar, a cadeira raspando no chão, e pela primeira vez em anos, o cinismo desapareceu do rosto do delegado, substituído por um horror absoluto diante da nudez daquela pobreza. O ventilador continuou girando, lento e inútil. Mas o ar na sala parecia ter sugado todo o oxigênio. Marina estava ofegante, o peito arfando, as lágrimas finalmente subindo, quentes e salgadas, misturando-se ao suor do rosto, enquanto ela encarava o homem rico que acreditava poder comprar a alma de um pai. O silêncio na sala do delegado não era de paz. Era o peso úmido de um segredo putrefato que acabara de ser arrancado à força. O som único do ventilador de teto, com aquele tic-tic de mancal torto, marcava segundos que pareciam horas. O cheiro de perfume importado de César invadia as narinas de Marina, um odor doce e enjoativo que fazia o estômago revirar, contrastando com o mofo das paredes e o suor azedo do medo que colava a camisa dela às costas. Ela via o homem ali sentado, impecável, e enxergava apenas o carniceiro que esquartejou a dignidade de seu pai, vestindo-se com o couro da própria vítima. Isso é muito comovente, delegado. Um drama familiar pobre para encobrir um furto qualificado. Essa moça é hábil. Inventou uma caridade estatal para o pai. Mas dívida é dívida. César ajeitou os óculos de armação dourada, o dedo anelado batendo ritmadamente sobre a mesa de fórmica lascada. Ele não olhava para Marina. Ele olhava através dela, como se ela fosse apenas uma mancha no carpete sujo da delegacia. Aquela visão de mundo, aquela certeza de que o dinheiro era uma blindagem contra qualquer dor, disparou a isca na mente de Marina. A falha dela, o pragmatismo cego que a levara a prender o próprio pai, agora girava como uma engrenagem enferrujada e apontava para outro alvo. Se o pai estava preso por assinar o que não lia, quem segurava a caneta era aquele homem. Ele não é ladrão. Ele é a sua máquina de lavar dinheiro. A voz de Marina saiu rouca, mas firme. Não era o choro de minutos atrás. Túlio, que encostava-se na armação da porta com os braços cruzados, ergueu uma sobrancelha. O calor na sala parecia subir degraus, o abafamento sufocando qualquer tentativa de ar puro. Cuidado, moça. Você está denunciando calúnia e difamação agora na frente da autoridade. Marina deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do delegado, ignorando a recomendação. Suas mãos, calejadas por anos de faxina e trabalho pesado, tremiam não de frio, mas de adrenalina pura. Ela não podia esperar pelo inquérito, nem pela benevolência do Estado. O Estado demorava meses para dar uma resposta. Ela tinha até o final do turno do dia para garantir que Elias não morresse numa cela de xadrez, vítima de um ataque cardíaco que a polícia não saberia impedir.
O relógio na parede, atrasado 10 minutos, era o único juiz que importava. Você acha que eu me importo com o que pode me acontecer? Eu acabei de entregar meu pai. Você acha que tenho vergonha? Eu tenho raiva. Raiva de ter que limpar a merda dos outros para comer, enquanto o senhor senta em cima do dinheiro que meu pai construiu para você? Ela girou nas pernas, encarando César. O empresário recuou instintivamente no encosto da cadeira, o sorriso de plástico trincando. O cheiro de perfume dele parecia mais forte agora, misturado ao odor de metal da algemaria que vinha do corredor. O senhor acha que acabou? Acha que o Elias está preso, que o silêncio está comprado. Mas tem uma coisa que o senhor esqueceu. Todo buraco tem fundo. E no do seu esquema tem o Jorge. O nome pairou no ar. César parou de bater o dedo na mesa. A máscara de cidadão respeitável deslizou 1 centímetro, revelando o ratinho assustado que mora dentro de todo covarde. Jorge é um funcionário leal. Um bêbado vagabundo, ninguém vai dar crédito à palavra dele. E nem a sua, garota. Vocês são descartáveis. Túlio soltou um grunhido de aviso, o peso da farda e do cansaço se fazendo sentir. Ele percebeu a mudança na atmosfera. Não era mais uma ocorrência policial comum. Era uma guerra de classes naquele cubículo de 3x3. Mas antes que ele pudesse ordenar que a moça se calasse, Marina já tinha calculado a rota de fuga. Não era fuga da lei. Era ataque ao problema. O delegado era lento, burocrático. Jorge era a chave. E Jorge estava na boca do tráfico ou no fundo do copo. Mas ele estava lá fora, no mundo real. Não nesse papelório inútil. Descartáveis. Foi o que o senhor chamou a gente quando botou o nome do pai naqueles papéis da Magna Obras? Marina não esperou resposta. Ela virou as costas para o homem que destruiu sua família e para o policial que representava a lei que falhara com ela. O coração batia contra as costelas como um pássaro engaiolado. A textura da maçaneta de metal frio queimou a palma da mão. Ela sabia que o protocolo dizia que ela deveria ficar para prestar depoimento formal, assinar termos, arrastar o sofrimento por semanas. Mas o tempo de Elias estava acabando. A saúde dele não esperava burocracia. Onde vai? Marina, onde você vai, porra? O berro de Túlio ecoou, mas ela já estava no corredor. O som de suas botas de borracha batendo no chão de cimento irregular era o tambor de marcha da sua decisão desesperada. Ela empurrou a porta de saída e a luz branca e agressiva do sol da tarde a cegou por um segundo. O ar quente e poeirento da rua invadiu seus pulmões. Ela não tinha plano, não tinha arma, mas tinha a direção certa. Onde quer que César tentasse esconder os cadáveres do esquema, ela ia desenterrar. Era a ação drástica de quem nada tem a perder, o único tipo de movimento que o medo entende. Ela correu para o ponto de ônibus, ignorando os olhares curiosos, transformando a humilhação pública em combustível para a pá caçada. Não era mais sobre salvar o pai da fome dentro da cadeia. Era sobre matar a fome da injustiça que os mantinha presos lá fora. O calor não dava trégua, pegajoso e denso, grudando na blusa de moletom surrada que Marina vestia por falta de opção. O cheiro de esgoto a céu aberto ficava mais forte perto do barraco de Jorge, misturado ao odor de álcool barato e madeira podre. Ela correu, os pulmões queimando, ignorando a dor na costela que ainda doía da queda de dias atrás. O relógio biológico gritava que era a hora da medicação do pai, mas ela estava aqui, arriscando tudo. O plano era simples: puxar Jorge para fora, levar ele para uma delegacia e fazer o homem falar sobre os livros da Magna Obras. A falha fatal dela, aquela certeza cega de que a honestidade ainda vencia por inércia, a cegava para o óbvio. César não estava sentado esperando a justiça bater na porta. A porta de zinco do barraco estava entreaberta, rangendo com o vento. Marina empurrou com a palma da suor, o metal frio e áspero roçando sua pele. Jorge, tô com o delegado lá fora, cara. Vem agora, antes que os caras do patrão cheguem. O silêncio foi a resposta. Não o silêncio da calma,
mas aquele peso denso de quem prendeu a respiração. A luz fraca de uma lâmpada de 40 watts iluminava o chão de terra batida. Jorge estava sentado num banco de plástico quebrado, mas ele não estava sozinho. 2 homens ocupavam o espaço apertado, vestidos de ternos pretos que absorviam o pouco de luz, parecendo corvos em um funeral. O cheiro de perfume barato tentava disfarçar o cheiro de ameaça, mas não conseguia. Marina parou no meio da sala, o coração disparando contra as costelas como um pássaro preso em gaiola. O ar parado de repente pareceu muito pequeno. Um dos homens, um gigante com um corte de cabelo militar e olhos sem expressão, deu um passo em frente, bloqueando a única saída. O outro permaneceu encostado na parede, descascando uma maçã com uma faca de ponta, o som metálico cortando o ar. Scrape, scrape. A gente gostou da iniciativa, Marina, disse o alto, a voz rouca, como se estivesse roçando areia. Mas o Jorge aqui tá cansado. Ele não quer depoimento nenhum. O Jorge quer é sossego. Ela olhou para o ex-colega de Elias. Jorge tremia, a cabeça baixa, o rosto vermelho de vergonha e medo, as mãos agarradas nas bordas do banco até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele não olhava nos olhos dela. A traição pesava mais que o calor. O teu pai tá numa cela escura, comendo rango de cadeia. Se tiver sorte, continuou o homem, aproximando-se. O cheiro dele chegava agora, mistura de tabaco e ódio. O César manda lembrar que a cadeia não serve só para passar fome, serve pra gente sumir. Você tá mexendo em vespeiro muito grande para uma formiguinha. Marina recuou instintivamente, sentindo a parede de madeira nas costas, úmida e gasta. A garganta secou. O delegado sabe, mentiu ela, a voz falhando, tentando parecer mais forte do que estava. Se eu não voltar, ele vem com a viatura toda. O homem gargalhou, um som seco e curto. Ele não se intimidou. Pelo contrário, deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal dela, o hálito de fumaça batendo no rosto de Marina. Delegado que é ladrão... desculpa. Delegado que é honesto, morre na praia. Mas a gente não precisa matar ninguém ainda. A gente só precisa que você entenda a realidade. O movimento foi rápido. Sem aviso, ele agarrou o braço de Marina com uma força que pareceu quebrar o osso. Ela grunhiu de dor, tentando se soltar, arranhando o pulso dele, mas era como tentar arrancar uma barra de ferro. Ele a girou e a atirou contra a mesa de centro, que cedeu com um estrondo de madeira rachada. A borda afiada da mesa acertou a costela dela, fazendo o mundo piscar em branco por um segundo. O gosto de sangue encheu a boca. Ela caiu de joelhos no chão de terra, a visão turvando. A faca do outro homem parou de roçar a maçã. A documentação sumiu, disse o homem com a faca, olhando para ela com desdém. O Jorge aqui devolveu tudo. Não tem prova, não tem crime. Só tem a palavra de um bêbado e de uma filha desesperada. Quem vai acreditar em você? Marina tossiu, a dor no peito lancinante a cada inspiração. O chão era duro, frio contra o joelho rasgado. Ela viu os sapatos de couro lustroso do homem pararem na frente do rosto dela. A derrota tinha uma textura física. Era o pó na língua, o sangue escorrendo pelo canto da boca, o peso do fracasso esmagando as costas. Quando seu pai sair da cadeia, o homem se agachou, sussurrando no ouvido dela, o cheiro de tabaco sufocante. Se ele sair, a Magna Obras vai processar ele por calúnia, roubo, quebra de contrato civil. Vocês vão devolver cada centavo até a morte de vocês. E se eu ver você por perto de novo, a cadeia do pai vai parecer hotel 5 estrelas perto do que eu faço com você. O homem se levantou e limpou a poeira da calça. Ele acenou para Jorge, que se levantou trêmulo, sem coragem de olhar para a Marina estendida no chão. Vamos, Jorge, o patrão está esperando? Eles saíram. A porta de zinco bateu com um estrondo, ecoando no silêncio da favela. Marina ficou lá, contorcendo-se de dor no chão escuro, o som de uma rádio distante tocando forró entrando pela fresta da parede. O plano tinha desmoronado. Ela não tinha provas, não tinha testemunha, e agora tinha um inimigo que sabia onde ela morava.
A única coisa que restava era a dor latejante na lateral do corpo e a certeza absoluta de que, ao tentar salvar o pai, ela tinha selado o destino dele para sempre. O sangue pingou no chão de terra, formando uma mancha escura que a escuridão da noite devorou rapidamente. O asfalto recém-lavado pela chuva torrencial reflete a luz amarela e doente dos postes, transformando cada poça em um espelho distorcido da miséria. O cheiro de esgoto misturado com terra molhada sobe do ralo quebrado da esquina, um odor ácido que revira o estômago vazio. Marina sente as pernas bambas, uma tremedeira fina que sobe dos joelhos e faz as mãos gelarem. O resultado de 24 horas sem comida e o peso da decisão tomada horas atrás. Delegado Túlio foi claro. Sem provas concretas, amanhã de manhã, teu pai vai pra rua e o César vai processar você por denúncia caluniosa. Perde por duplicidade. O relógio na igreja da praça bate 6 badaladas, ecoando como sentença de morte. Faltam 6 horas para o turno do dia começar. Para a máquina burocrática engolir Elias de novo e cuspi-lo deitado na calçada, sem remédio, sem dignidade. Marina se encosta na parede úmida e descascada do boteco do Zé, sentindo a umidade do tijolo penetrar no moletom fino. O som de uma faca cortando carne no fundo do estabelecimento faz um rangido metálico que estanca o ar nos pulmões. É o som da impotência. A porta abre e Jorge sai, ombros caídos, evitando o olhar de quem carrega um segredo podre. Ele vira à esquerda, tentando sumir na penumbra da beco. Jorge. O nome sai rouco, um arranho na garganta seca. O ex-colega de Elias estanca, a nuca endurecendo sob o colarinho sujo. Ele, devagar, muito devagar, gira o corpo. Os olhos dele são olhos de bicho acuado, com as brancas amareladas e as pupilas dilatadas. Tô fora desse assunto, Marina. Me deixa em paz. Tô com a família. Meu pai tá morrendo, Jorge. Não é metáfora. Ele tá desmaiando de fome na delegacia. Jorge dá um passo atrás, batendo o calcanhar no meio-fio. Ele passa a mão na boca, limpando um suor que não é de calor, e cheira a tabaco barato e medo. O César mandou o recado. Diz que se eu abrisser a boca, eu perco o serviço do meu cunhado na usina. E se eu perder o serviço, minha filha pequena não toma leite. Você entende? Não é sobre coragem, é sobre leite, moça. Tá todo mundo morrendo, só que uns devagar, outros rápido. Seu pai já era. Marina avança, ignorando a lama que espirra nas sandálias. A tremedeira nas mãos aumenta, virando um nervo dançando no olho. Ela olha para as mãos calejadas de Jorge, mãos que carregaram cimento junto com Elias, mãos que agora carregam o peso do silêncio. Ele tinha um caderno, Jorge. O senhor lembra? Ele anotava tudo. As horas, os materiais, os números das notas fiscais que o César rasgava. O senhor viu ele pegar os papéis antes da demissão. Onde tá? Eu não vi nada. Eu não tô aqui. Ele vira as costas, disposto a entrar na escuridão do beco, a sumir na vida, a deixar o mundo afundar contanto que a cabeça dele fique fora d'água por mais um dia. A falha de Mariana bate na porta. A visão míope, a certeza de que o mundo é um lugar onde a única saída é fazer o jeitinho sujo sozinho. Ela pensa em correr, em gritar, em bater, a tentação de desistir, de voltar para a delegacia, confessar que mentiu, pedir para ser presa junto com o pai só para compartilhar uma cela e um prato de comida é um canto de sereia. O chão parece abrir-se sob os pés, a noite escura da alma, sendo literalmente a escuridão daquela rua sem saída, cheira a lixo e derrota. Mas então ela lembra o rosto de Elias quando a viu com a polícia. Não houve raiva, houve alívio. O alívio de quem finalmente vai parar de ser um peso. Aquela imagem queima mais que o estômago vazio. Marina não grita. Ela para. Tira do bolso da calça o papel amassado que Túlio lhe deu, o boletim de ocorrência falso que ela mesma escreveu. Ela estica o braço, rasga o papel ao meio. O som do rasgo é alto, seco, cortando o silêncio da rua. Jogando os pedaços na lama, ela olha fundo nos olhos de Jorge. Eu acusei meu pai.
Eu levei a polícia na minha casa, algemei o único homem que me criou, para garantir que ele tivesse um prato de feijão hoje à noite. Eu fiz isso porque o mundo falhou com a gente, Jorge. O senhor tem medo do César? Eu tô apavorada da minha própria consciência. Eu já vendi minha alma, meu caraco. Tudo. Não sobrou nada para perder. O senhor tá guardando esses papéis com medo? Eu tô aqui entregando meu pai pro sistema porque o amor não enche barriga. O que o senhor vai contar pro seu Deus ou pros seus filhos quando descobrirem que você deixou um amigo morrer comendo bicho de terra porque tinha medo de um homem de terno? Jorge para. O peito dele sobe e desce num ritmo acelerado, o som ofegante cortando o ar úmido. Ele olha para os papéis molhados na lama, depois para o rosto destruído de Marina. A culpa é um peso físico, visível na forma como seus ombros curvam, como se uma mão invisível estivesse pressionando suas vértebras. Tá debaixo do vaso sanitário da minha casa, embaixo do azulejo solto. Ele não olha para trás. Entra no beco e some, a batida das sandálias correndo no asfalto, soando como tambores de guerra. A chuva começa a cair de novo, forte, lavando o suor e o medo do rosto de Marina, gelando a pele, mas acendendo uma faísca nos olhos que há muito estavam apagados. Ela tem o endereço, tem a localização, e agora tem a última arma. A fome ainda doía, a angústia ainda apertava o peito. Mas por um segundo, o cheiro de chuva limpa pareceu prometer um novo amanhecer. Ela corre. O tênis desliza na pedra-sabão, mas ela não cai. O tempo corre com ela. O sol vai nascer em 5 horas e ela precisa estar na porta da delegacia com a prova antes que a grade se feche para sempre. O ar na delegacia, já pesado de umidade e cheiro de papel velho, engrossa. O vai-vem de repórteres e ativistas de ONGs transformou o corredor em uma panela de pressão. O zumbido constante de vozes baixas e o clique-clique das máquinas fotográficas completam a sinfonia do julgamento final. No centro da sala, o delegado Túlio descansa as 2 mãos sobre uma mesa de ferro batido, as unhas roídas raspando levemente a superfície fria. À sua frente, César ajeita o nó da gravata de seda, incomodado com a poeira do chão que mancha seus sapatos de verniz. Ele pisca repetidamente, ofuscado pelos flashes que explodem próximos ao rosto dele. Já se passou 2 horas, delegado. Eu tenho reunião. Minha paciência acabou. Esse velho, ele assinou os papéis. Era sócio. Responsabilidade solidária. Não é isso que a lei diz? Eu sou a vítima aqui. Ele roubou ferramentas da Magna Obras. César revira os olhos. O cheiro de seu perfume importado agredindo as narinas de Marina, que se mantém em pé, encostada na parede azulejada e descascada. Ela sente o coração bater contra as costelas, um tambor descompassado, mas pela primeira vez em dias, o frio no estômago não é de medo, é de expectativa. Ela olha para o pai, sentado em um banco de madeira rígida. Elias, ainda pálido, com a roupa de corpo larga sobre a pele encolhida, levanta os olhos lentamente. O tremor nas mãos dele parou. O orgulho que fora roubado está voltando, gota a gota, enquanto ele ouve a arrogância do homem que o destruiu. Túlio solta um riso curto, seco. Ele pega uma pilha de papéis amarelados pelo tempo e joga na mesa. O som seco das folhas batendo na madeira faz César dar um sobressalto. Vítima. É engraçado você usar essa palavra. Veja bem, César, a gente entende de documento por aqui. Sabe ler nas entrelinhas. Você achou que, porque o Elias não tem estudo, ele não teria ninguém para ler a pequena letra para ele? Marina dá um passo à frente. O chão range sob seu tênis gasto. Ela sente o calor da sala aumentar. A camisa colando nas costas, mas a mente dela está cristalina. A visão miopa da sobrevivência cedeu lugar para a certeza da verdade. Ele achou que o senhor era um homem de honra, que aquilo era um adiantamento de salário. Nem sabia o que era procuração na época. O senhor usou o dedo calejado dele para carimbar a sua safadeza. César estufa o peito, o rosto ficando vermelho,
veias pulsando na têmpora. Ele aponta o dedo manicure para Marina. Quem é essa? A filha ingrata? A que prendeu o pai dele? Vocês acreditam nessa delinquente? Onde está a prova? A porta dos fundos se abre com um rangido metálico. Jorge entra, curvado, como se carregasse o mundo nas costas, mas o andar é firme. Ele traz uma caixa de papelão ondulado, úmida de suor nas laterais. O cheiro de terra e óleo diesel que ele exala invade a sala, contrastando com o perfume de César. Jorge coloca a caixa na mesa ao lado dos papéis de Túlio. O silêncio é repentino. Até os repórteres prendem a respiração. Aqui tem tudo. Os e-mails, os recibos de pagamento por fora, a lista de materiais desviados para a obra particular da casa de praia do senhor. A voz de Jorge falha. Ele engole em seco, limpa a mão suja de graxa na calça jeans. Eu tava com medo, mas tô cansado de ter medo. O Elias não é ladrão. O Elias é a única pessoa honesta que eu já conheci nesse ramo. Túlio abre a caixa. Tira um tablet selado em saco plástico de evidência. Ele liga o aparelho e projeta a tela na parede branca, onde antes penduravam cartazes de proibido fumar. Imagens de planilhas adulteradas, transferências bancárias para offshore e fotos de César recebendo maços de dinheiro aparecem em alto contraste. A sala explode em murmúrios. César empalidece, a boca se abrindo e fechando sem som como um peixe fora d'água. O suor, agora, não é mais calor, é pânico. Ele começa a recuar, tropeçando na própria perna. Isso é montagem! Calúnia! Eu vou processar todos vocês! Eu sou quem emprega essa gente! Sem mim, essa cidade é um lixo! Marina caminha até o pai e põe a mão no ombro dele. Elias levanta-se, devagar, apoiando-se na bengala que um agente lhe emprestou. Ele olha nos olhos de César. Não há ódio, apenas uma tristeza infinita, o peso de anos de traição. O senhor não constrói nada, César. O senhor só cava buracos. E hoje, o senhor caiu no seu. Túlio sai de trás da mesa, tirando o par de algemas do cós. O som do metal batendo ecoa pela sala. Ele caminha na direção de César, que agora tenta se esconder atrás do corpo de um advogado que sequer estava lá. César Monteiro, você está preso em flagrante por fraude processual, apropriação indébita e exploração de trabalho análogo à escravidão. E cá para nós. O crime de furto de ferramentas a gente nem vai cobrar, porque acha o senhor patético demais para isso. As algemas clicam fechando ao redor dos pulsos limpos de César. Ele urra, indignado, xingando, berrando sobre seus contatos no governo. Mas ninguém se mexe. Os repórteres avançam, microfones são empurrados para o rosto dele, gravando a queda do império. No canto da sala, a agente Vanessa sorri, acenando com a cabeça para Marina. Elias suspira. O ar parece finalmente entrar nos pulmões dele, sem dor. Ele olha para Marina, os olhos marejados, e pela primeira vez em muito tempo, o estômago dele não dói de fome, nem de medo. Dói de alívio. Foi embora, filha. O fantasma foi embora. Marina aperta a mão do pai, sentindo a pele áspera e quente, a vida pulsando ali novamente. Lá fora, apesar do barulho ensurdecedor da imprensa e das sirenes que se aproximam para levar César, ela ouve o som mais bonito do mundo. O silêncio da consciência limpa. Ela sorri, uma expressão pequena e quebrada, mas genuína, que ilumina o rosto sujo de cansaço. A gente vai para casa, pai. A janela vai ficar aberta hoje. O vento entra pela janela-sala adentro, trazendo o cheiro de terra molhada da chuva que acabou de passar e expulsando, finalmente, aquele odor de mofo e desespero que grudava nas cortinas. A porta está destrancada pela primeira vez em anos. O som da rua entra alto, crianças correndo, buzina de moto, o rádio do vizinho tocando um pagode antigo. Não é mais o som do inimigo. É o som da vida acontecendo lá fora, sem medo. Marina coloca a panela de pressão na mesa de centro, a madeira rangendo sob o peso. O vapor sobe, carregando um cheiro de feijão com costela que faz o estômago rombar, não de fome,
mas de ansiedade pura. É uma panela nova, sem ferrugem, cheia até a boca. Tá aí? Pode se servir. Elias está sentado no sofá. O encosto velho afundou menos com o peso dele nas últimas semanas. Ele está recuperando a carne, mas os olhos ainda têm aquele fundo de tristeza que a comida não cura tão depressa. Ele olha para as mãos, calosas, grandes, e pega a colher com uma tremedeira leve, diferença da paralisia de antes. Dona Jandira passou lá embaixo com 2 cestas básicas. Disse que a associação do bairro está montando um mutirão para consertar a calçada. Aí o caminhão da prefeitura vai entrar. Ele mexe o feijão na louça, o som do metal batendo no prato ecoando na sala pequena. Tá muito bom isso, Marina. O senhor... O delegado Túlio disse que a indenização do César vai demorar uns meses, mas que o advogado defensor já entrou com o pedido de pensão provisória. E o trabalho na ONG começa segunda. É só faxina e organizar depósito, mas tem carteira assinada e vale transporte. Vai dar para sustentar a casa sem depender de esmola. Elias leva uma colherada à boca. Ele mastiga devagar, sentindo a textura do grão, o tempero salgado, a gordura da carne. Ele fecha os olhos por um segundo e o ombro dele desce, como se um peso invisível de 50 quilos tivesse sido cortado de cima das costas. Ele engole com dificuldade, a garganta acostumada a pouco volume, mas sorri. Um sorriso sem dentes, mas genuíno. A gente devia ter um filho assim para consertar o telhado. O quintal tá virando um brejo. Marina senta ao lado dele, servindo-se de um prato de arroz branco puro, gostando de sentir o calor do prato nas palmas das mãos. Amanhã eu compro o cimento. O Jorge disse que vai virar na casa dele para ajudar a levantar o muro de novo. Ele disse que o César na cadeia não pode mais fazer pressão nos peões, então todo mundo tá voltando a falar. O medo sumiu, pai. Elias assente, tomando um gole de água gelada. O copo sua na mão dele, a temperatura gelada contrastando com o calor úmido do dia. Medo é um bicho que come a gente por dentro. Você me salvou. Quando você foi lá na delegacia, eu achei que você tivesse odiado eu. Eu nunca te odiaria, pai. Eu só estava com medo de te perder. A cadeia foi o jeito que eu achei de te segurar no mundo. A luz da tarde entra pela janela aberta, iluminando a poeira que dança no ar. Não é mais a poeira de abandono, é poeira de movimento. Na rua, uma risada alta estoura, seguida de aplausos. Eles não se encolhem. Olham pro nada, mas juntos. Se essa história mexeu com você, se você acredita que a gente precisa de justiça para ter dignidade, curte esse vídeo e se inscreve no canal. A luta da gente não termina aqui. Precisamos manter os olhos abertos. Elias para de comer e olha para ela confuso. É pro celular, pai. É pro trabalho novo. Tô falando pra gente não esquecer. Ah, tá bom. Ele volta a se servir. Dessa vez, a colher vai cheia. A casa tá vazia de móveis novos, mas tá cheia de ar. Pela primeira vez, eles podem respirar sem pedir licença para ninguém.